Olá, nesse vídeo eu vou conversar com você sobre o ChatGPT Canvas. É uma nova IA que tem dentro do ChatGPT mais uma nova opção e uma opção muito boa para você editar os teus arquivos. Você vai ver que você consegue ali, ele consegue sugerir mudanças para você para melhorar o teu texto. Você consegue colocar, alongar o teu texto, colocar ele mais robusto. Você consegue fazer vários tipos de alterações, colocar negrito, colocar itálico. E quando você copiar essa texto final ele já vai vir com essa formatação. Então é bem interessante. Eu falava que normalmente quando você cria ali um prompt, quando você cria um resultado, eu trabalhava para gerar ele perto, depois ajustava ele no final ali no Word, mas hoje em dia, ainda mais agora com o chat GPT Canvas, você já pode fazer essa edição até o final e a gente vai fazer isso aqui juntos, né? Como é que você consegue acessar esse chat GPT Canvas? Então eu estou aqui no chat GPT. Quando eu clico aqui nas opções, vê que você tem ali o 4GPT com Canvas. Ele está ainda em beta, ou seja, ainda em testes, mas ele já te entrega muito resultado. A gente vai ver ali várias coisas que ele pode fazer. Então, como eu falei, ele é muito bom para texto, para a gente editar o texto, e para códigos ali, o pessoal de software também utiliza de uma forma muito boa. Você precisa estar com a tua conta no Plus, pelo menos. Ele não está disponível de forma gratuita, mas eu sugiro aí que você, se você ainda não está no Plus ou na conta TIM, que é a conta corporativa, que você migre para lá, porque você tem vários benefícios quando você já está utilizando aí o ChatGPT de uma forma avançada, né? Então, estou aqui no ChatGPT Canvas. Isso no começo aqui parece que é a mesma tela que você tem do ChatGPT. E aqui você poderia pedir para ele criar, fazer um prompt ali para ele criar uma contestação, fazer o prompt. No nosso caso, a gente vai criar uma notificação extrajudicial. E eu sempre falo, sempre sugiro os alunos começar com um prompt forte, um prompt que você tenha feito a estrutura, e a gente tem várias aulas ali onde eu mostro como é que é a estrutura que você deve fazer, né? No nosso caso, eu vou colar aqui um prompt que eu já tenho pronto para você, que é da notificação extrajudicial. Se você é aluno, só para relembrar, você tem aí acesso a um banco de prompts de mais 60 prompts, onde eu rodo o prompt, mostro para você como eu criei, e você tem acesso aí ao prompt inteiro que você pode copiar, colar e melhorar o prompt em si. Mas imagina que eu coloquei aqui um prompt robusto, executei, e aqui ele vai pedir um pouquinho de contexto. Deixa eu pegar aqui, no nosso caso, eu vou colocar aqui, que é basicamente um locador que quer notificar o inquilino, o locatário, por questões de descumprimento de obrigações relativas à locação, né? Então, eu vou colocar aqui esse contexto até agora, como eu falei, a gente parece um chat GPT normal. O que vai começar a diferenciar é que você vai ver que ele vai criar aqui ó, embaixo, na resposta, ele cria dentro desse quadradinho aqui, tá? Quando ele cria dentro desse quadradinho aqui e você clica no quadrado, ele vai abrir nessa tela. Essa já é uma tela nova. Nessa tela nova aqui é onde a gente vai conseguir fazer as edições que eu mostrei para você. Como é que a gente trabalha nas edições dele? Aqui à direita aparece um lápis. E essa aqui são as opções que a gente tem dele, tá? Então vamos começar por de baixo para cima. Sugerir edições. O que é sugerir edições? Ele vai olhar o teu documento e vai sugerir melhorias. No nosso caso, como a gente já passou um contexto, já passou um prompt jurídico, ele vai sugerir melhorias jurídicas, né? E como é que você faz? Você clica e você precisa clicar de novo na seta para que ele execute aqui o que você pediu. E você vai ver que ele vai começar a sugerir as edições, ó, ele está marcando alguns pedaços de texto e vai sugerir, e ele vai deixando aqui o que ele fez aqui em cima para mostrar para você. E, na verdade, isso é a execução ali do prompt, né? Então, aqui, por exemplo, ele está falando que essa frase está um pouquinho longa e poderia ser dividida. Esse aqui, considere adicionar uma frase enfatizando a importância do cumprimento dos prazos. Então, imagina que, de novo, você já tem aí então um assistente de edição de texto. Imagina que eu gostei dessa segunda aqui e eu vou pedir para ele aplicar. Eu vou clicar em aplicar e ele está trabalhando aqui e ele faz a alteração que você pediu. Imagina que eu vou também olhar essa aqui, vou aplicar essa também.
precisa esperar um pouquinho para ele trabalhar e você vai ver que ele vai criar aqui o texto para você, tá? Se eu marcar um pedaço do texto, ele vai sugerir aquelas alterações no pedaço do texto. Aí imagina que se você olhou de novo o teu texto e falou, não, eu não gostei, na verdade, dessas alterações. Antigamente, o que você tinha que fazer? Você tinha que rodar o prompt de novo, copiar e colar, ou era difícil você conseguir fazer isso? Agora, com o ChatGPT Canvas, o que você pode fazer? Ele tem aqui ó, uma versão anterior. Então, quando você clica aqui, ele vai mostrar para você se você quer restaurar ali a versão. Então, eu vou aplicar aqui e ele vai restaurando as versões até ele ficar zerado aqui, digamos assim, né? Então, é bem interessante porque você ganha essa opção de você restaurar as alterações que você fez. Então, eu te mostrei como é que você faz aí a questão de sugestão de edições, né? Então, você clica aqui, clica no pedaço do texto ou no texto todo e ele vai te sugerir edições. A próxima é ajustar o tamanho do texto, que é uma coisa que é bem difícil normalmente no ChatGPT. Você teria ali que colocar para escrever em tantos parágrafos ou teria que colocar um prompt robusto e normalmente é difícil a gente controlar. Aqui no ChatGPT Canva é muito mais fácil a gente utilizar isso. Como é que a gente vai fazer? De novo, vou clicar no lápis, vou clicar aqui no ajustar o tamanho e eu tenho a opção ó, de diminuir o tamanho do texto, ou da peça, ou do documento jurídico, ou de aumentar. Vamos diminuir, pelo menos, por exemplo. Então, eu diminuo, marco e clico ali na setinha para ele executar. E aí ele vai pegar esse texto aqui e você vai ver que ele vai diminuir. Então, ele vai reescrever já fazendo o ajuste. Então, você vê que ele diminuiu aqui o tamanho do teu texto. Assim como ele pode aumentar. Vamos clicar aqui e ele vai aumentar o tamanho natural da tua resposta, mantendo de novo o contexto que a gente já tinha colocado lá, né? Então é bem interessante isso, que esse controle você não tinha antigamente no ChatGPT. Com o ChatGPT Canvas você ganha e é bem interessante a gente colocar isso, né? Lembrando que você pode ir para a versão anterior, você pode ver quais foram as alterações, isso é bem interessante também. Ele pega a última versão e essa versão que você apresentou das modificações e ele vai te mostrando o que foi editado ali. Então é bem interessante você conseguir ter esse controle de edições, né? Eu só cliquei aqui na mostrar ou ocultar alterações, tá? Então isso também é bem poderoso. Uma outra opção é nível de leitura. No nosso caso, a gente não vai utilizar muito essa questão de nível de leitura, mas é o nível de leitura do texto, ou seja, se você está criando um documento técnico, jurídico, tecnicamente falando, ou se você quer criar para um leigo, você pode passar isso por prompt. Eu já tinha mostrado, e normalmente eu mostro como você fazer isso por prompt, mas agora você consegue fazer isso aqui, ajustar o nível de leitura diretamente aqui. Você vai ver, se eu colocar, ele vai até colocando aqui, ó, mostrando o pós-graduação, universitário, ensino médio, ensino fundamental, pré-escolar. Então, se eu utilizar essa função, ele vai reescrever o texto para uma pessoa que tem esse tipo de conhecimento. Então, é bem interessante você saber que você pode fazer esse tema, tá? Uma outra coisa que você pode fazer é marcar alguma parte que você queira e você, olha só, eu estou só passando em cima, ele aparece essa funçãozinha aqui e eu posso pedir para ele editar ou para ele explicar o texto aqui. Então eu vou colocar aqui, reescreva esta cláusula. Eu poderia pedir, aí você pedir com mais detalhes, mas eu basicamente aqui pedi para ele reescrever a cláusula. E o que é bem legal é que ele vai só reescrever essa cláusula e vai manter intacto o teu texto em cima e embaixo. O que, de novo, também era uma dificuldade que a gente tinha ali com o ChatGPT. Se você fizesse essa modificação, ele não seguia naturalmente os textos e era mais complexo de fazer. Hoje em dia você já ganhou também essa questão de conseguir editar, reescrever de uma forma mais robusta, né? Mais uma coisa do marcar que eu estava mostrando para vocês é aquilo de você conseguir
colocar em negrito, colocar em itálico, mudar o tamanho criar cabeçalho e assim vai. Então, essas mudanças aqui de texto, eu vou até deixar ali marcado para que a gente depois, quando a gente copiar, a gente vai ver que isso ficou no texto. Então, você tem, de novo, essas possibilidades de edições. E últimos ajustes é quando você quer que ele dê uma olhada no teu texto todo e sugira aí os ajustes finais. Então, vou marcar e vou pedir aqui últimos ajustes. E ele, de novo, vai acertar ali o teu texto, vai dar olhar o que ele pode mais mudar, e você vai ver que quando ele finalizar, a gente pode mostrar ali o que foi feito para você conseguir perceber. Então, vamos pegar aqui. Ó, ele fez algumas modificações no texto para deixar ele final, digamos assim, né? As últimas sugestões ali que ele achou que tinha sentido. E a última questão é adicionar emojis, que no nosso caso, imagino que a gente não vai usar muito, mas só para a gente marcar. Se eu marcar aqui, ele vai adicionar emojis só nesse pedaço. Se eu deixar solto, e isso serve para qualquer opção aqui, ele vai aplicar no documento inteiro, né? Então, ele colocou aqui alguns emojis e tal. E o que é legal, isso que eu estava falando para você, nessas edições aqui que a gente faz e tal, e deixa eu até copiar aqui, como ele fez as alterações lá que eu pedia, ele mudou o texto conforme eu tinha pedido. Mas imagina que eu fiz aqui essas edições de negrito, itálico, e agora se eu marcar aqui meu texto, colar lá no Docs ou no Word, colei aqui, você vê que ele está trazendo todas as alterações. E isso é bem interessante a gente colocar, que você também antigamente perdia essas alterações, ou não era tão fácil de você copiar essas alterações. Agora, com esse ChatGPT Canva, você tem esses ajustes que você consegue trazer. Ele tem um botão aqui de você copiar também ali, mas olha o que acontece quando você copia dessa forma ali utilizando o botão. Ele vai trazendo o que a gente chama de formato de Markdown, que é um outro formato, que na verdade é o formato web que você pode utilizar, mas só que o Word ainda não entende. Para que ele entenda isso aqui, tanto o Word ou o Google Docs, você teria que criar uma extensão que ela converte de Markdown para o formato que a gente está acostumado. Então, o que eu sugiro por enquanto é você de novo, marca, copia, cola lá no texto e você vai ver que ele vai trazer essas alterações, né? Então, espero que você tenha visto e o poder que agora você tem de, utilizando o ChatGPT Canvas, o 4O com o Canvas, com certeza eles cada vez mais vão colocar novas funcionalidades e vale muito a pena a gente começar a utilizar. E, como eu falei, comece sempre com um prompt robusto ali que eu sugiro para que ele já crie um documento que seja bastante forte e você trabalha em cima desse documento forte, né? E é aquilo que eu falei, se você sabe utilizar o ChatGPT de uma forma avançada, 70, 80% do teu dia a dia você resolve com o ChatGPT sem precisar de outra inteligência artificial. E as outras eu já mostrei em algumas aulas que você pode utilizar ali transcrição e algumas outras IAs interessantes que você compõe para você utilizar 100% no teu dia a dia